Bom, agora a gente vai ver alguns exemplos de como transformar graus em radianos ou radianos em graus. Por exemplo, como vamos transformar 150 graus em radianos? Aí a gente vai lembrar que meia volta, né, por simplificação, equivale a π radianos. A gente poderia utilizar que uma volta completa, no caso seria 360 graus, seria equivalente a 2π radianos. Mas para ficarmos somente com π em vez de 2π, a gente vai considerar 180 aqui. E embaixo a gente coloca o 150, aqui desse lado são os números em graus, e desse lado de cá são em radianos. Bom, então 150 está para alfa. Fazendo regra de 3, meio pelos extremos, 180 vezes alfa, 180 alfa igual a 150 vezes π radiano, 150 π. Então a gente tem que alfa é igual a 150 π dividido por 180. E aí a gente vê que a gente pode dividir por 30 em cima o 150 e embaixo o 180, de modo a ficar 5 sextos de π, que não dá mais para dividir por nenhum número natural, exceto 1. Então a gente chega que alfa é igual a 5π sobre 6 radianos. Já se a gente quer transformar de radiano para graus, a gente faz a mesma coisa. Utiliza o fato que 180 graus é igual a π radianos, e aí eu coloco aqui uma incógnita por valor em graus do 2π sobre 3 radianos. Novamente, meio pelos extremos, a gente obtém que π vezes x é igual a 180 vezes 2π sobre 3. Então, x é o que? 180 vezes 2π sobre 3, dividido por π. A gente vai, resolve aqui em cima no numerador, vê que 180 vezes 2 dá 360, por 3, 120 vezes π, e aqui o π se repete. E embaixo o π que está dividindo. Então a gente corta π com π, só fica 120. Então x é igual a 120 graus. Ou seja, 2π sobre 3 radianos equivale a 120 graus, usando a simbologia de graus, né? Na unidade de grau. Agora a gente vai definir o que é ciclo trigonométrico. Bom, ciclo trigonométrico nada mais é do que uma circunferência que tem raio 1, certo? Então, o raio aqui dela é 1. A distância do centro até a origem, até a extremidade. Bom, e a gente vai considerar que existem orientações, ou seja, sentido positivo é no sentido anti-horário e orientação negativa é no sentido horário. Ou seja, imagine que a gente tem aqui o ponto A. Então, nesse sentido, seria o sentido horário, né? O sentido anti-horário, que seria positivo. E nesse sentido seria o anti-horário, que é o sentido negativo. Bom, a partir do ponto A. Agora a gente divide esse ciclo trigonométrico em 4 partes iguais, utilizando o eixo x e o eixo y. Bom, o primeiro quadrante vai corresponder ao arco
de 0 a 90 graus. Então a gente tem o seguinte. Nossa circunferência. E aí aqui o eixo Y, o eixo X. Então, de 0 a π sobre 2, não é? A gente tem o primeiro quadrante. Que é o primeiro quadrante. De π sobre 2 a π, a gente tem o segundo quadrante. De π a 3π sobre 2, seria esse ponto aqui. A gente tem o terceiro quadrante. E por último, de 3π sobre 2 a 2π, que a gente tem o quarto quadrante, onde o 2π vai coincidir, né, com a mesma extremidade do zero. Então esse aqui é o quarto quadrante, que compreende os arcos entre 3π sobre 2 e 2π. Bom, então assim, se a gente quiser arcos positivos, a gente anda no sentido positivo, ou seja, no sentido anti-horário. Se a gente quiser arcos no sentido negativo, a gente anda no sentido horário. Ou seja, por exemplo, se a gente quisesse o arco π sobre 2, então a gente poderíamos partir aqui de um ponto A, que seria aqui no zero, e iríamos até o π sobre 2. Esse seria um arco positivo. Bom, mas se a gente quisesse, por exemplo, menos π sobre 2, a gente ia ter que ir no sentido negativo. Ou seja, a partir do ponto A, a gente viria por aqui. Então, nesse sentido, eu estou encontrando os arcos negativos. Então, esse aqui é menos π sobre 2. No sentido anti-horário, né, no sentido positivo, se a gente viesse por aqui, seria o 3π sobre 2. No sentido horário, este 3π sobre 2 equivale ao menos π sobre 2. Bom, agora a gente vai falar sobre arcos côngruos. Para isto, a gente vai considerar um arco de medida π sobre 4 radianos. Então vamos dizer que está mais ou menos aqui, porque esse primeiro quadrante é de 0 até π sobre 2. Então π sobre 4 é a metade, então seria a metade do arco, né? De 0 a π sobre 2, ou seja, aqui. Bom, esse arco, se a gente somar uma volta a partir do π sobre 4, quando a gente der uma volta, a gente vai chegar novamente nesse ponto B. Porque 2π é uma volta completa. Se a gente der uma volta completa em torno desta circunferência, a gente chega onde a gente saiu. Então, esse ponto aqui vai ser o novo arco, será π sobre 4 mais 2π. Como eles dois têm a mesma extremidade, são representados pelo mesmo
arco, mesma medida. Bom, e aí a gente chama esses arcos de arco côncavo, por terem a mesma extremidade. Se a gente notar que π sobre 4 mais 2π, que foi a volta completa, dá 9π sobre 4, então, nesse caso a gente diz que 9π sobre 4 ele é congruente a π sobre 4. Por quê? Porque ele nada mais é do que uma certa quantidade de voltas completas a partir do π sobre 4. Nesse caso aqui só foram uma volta. Mas de maneira geral, se a gente desse duas voltas, então seria π sobre 4 mais 4π. Se a gente desse três voltas, seria π sobre 4 mais 6π e assim sucessivamente. Ou também a gente poderia, a partir do π sobre 4, dar voltas no sentido horário. Então aí a gente teria π sobre 4 menos 2π. E aí retornaríamos ao π sobre 4, só que com um sinal negativo. E aí, se a gente quisesse dar uma outra volta nesse sentido negativo, seria π sobre 4 menos 4π. Se a gente quisesse dar três voltas no sentido horário, seria π sobre 4 menos 6π e assim sucessivamente. De forma que qualquer número congruente a π sobre 4, então vai ser π sobre 4 mais k, que vai representar o número de voltas, com sinal positivo ou negativo, dependendo do sentido que se vai, vezes 2π, que representa o comprimento de uma volta, né, em radiano, que é o comprimento da circunferência. Por isso que caiu inteiro, porque ele pode ser tanto positivo quanto negativo, a depender do sentido em que se anda, se é no sentido horário ou no sentido anti-horário. Por exemplo, se a gente quiser determinar o menor arco não negativo côngruo a 1000. Bom, a gente sabe que 1000 é maior do que 360. Se a gente quer um menor arco, então a gente quer um arco antes de dar uma volta completa. Então, ele está entre 0 e 360 graus. Porque se passar de 360 graus, ele não é uma volta, ele é mais do que uma volta, né? Bom, então ele não é o menor arco. Vai ter um menor do que ele. Além disso, a gente não pode olhar para valores abaixo de zero, já que eu estou atrás de um arco não negativo. Então, tem que ser de zero para frente. Se ele é côngruo a 1000, então o ponto final desse arco vai ser a mesma extremidade que 1000. Então, para a gente encontrar ele, o que a gente vai fazer? A gente divide pelo tamanho de uma volta completa, que são 360 graus. Então, quando a gente dividir 1000 por 360 graus, a gente obtém 2. Ou seja, significa que com 1000 graus a gente consegue dar duas voltas, certo? Duas voltas. E ainda sobram 280. Mas 280 é maior do que zero e menor do que 360. Ou seja, o 280 é um arco não negativo e o menor possível, que é côngruo a 1000. Porque para chegar no 1000, você sai do 280, anda uma volta e depois dá mais uma volta no sentido anti-horário. E aí chega no 1000. E não tem nenhum número menor do que ele, côngruo a 280. E que seja côngruo a 1000. Bom, então assim a gente conclui nossa aula sobre ciclo trigonométrico.
e trigonometria na circunferência.